Você já teve a sensação de que você está vivendo mais a vida dos outros do que a sua própria vida? Que sua mente está sempre cheia, mais cheia do que não importa, sabe? Eu tive. E foi aí que eu percebi que o que estava me drenando não era a minha rotina, era o Instagram. Faz mais ou menos uns 2 meses que eu me afastei muito do Instagram, que eu não posto mais com tanta frequência. E hoje eu quero te contar por que que isso foi uma das decisões mais importantes que eu já tomei pela minha saúde mental, pela minha produtividade e pela minha paz. Então, estar no Instagram o tempo todo é como viver numa gaiola de vidro, sabe? Você acha que você está livre, mas na verdade você está presa só olhando a vida dos outros, enquanto que a sua vida ela vai passando despercebida. Eu me pegava comparando a minha realidade com os recortes perfeitos e editados dos outros. Gente que parece que vive viajando o tempo todo, que está sempre feliz, sempre produzindo, altamente produtiva, e aquilo ia me minando, né? Minando algo dentro de mim, uma coisa impressionante, uma sensação de insuficiência, sabe? Uma coisa assim de fracasso constante, sabe? É como se minha autoestima fosse levada embora um pouquinho toda vez que eu abria o feed do Instagram, toda vez que eu via os stories do Instagram. E aí eu percebi que o meu cérebro ele estava sempre agitado. Aí eu rolava o feed e aí quando eu via eu estava 40 minutos, 50 minutos, 1 hora ali. E eu nem lembrava de nada que eu já tinha visto, só uma sensação de cansaço mental, de ansiedade, de que eu estava atrasada em tudo, só me comparando o tempo todo. Você já se sentiu assim? Você já se viu nisso? Como se você estivesse sempre ocupada, mas sem fazer nada do que realmente importa? Você já se sentiu assim? Foi aí que eu decidi, sabe? Eu preciso me afastar. E não por raiva, não, das redes sociais, do Instagram, não, mas por amor a mim. E eu não deletei nada, não fiz nada, não saí completamente. Eu simplesmente reduzi as minhas aparições. Eu reduzi as minhas postagens. Eu reduzi a quantidade de tempo que eu passava no Instagram. Eu parei de consumir conteúdos vazios. Eu parei de olhar coisas que não me acrescentaria em nada. Lógico que o meu trabalho, ele requer que eu entre no Instagram e que eu faça postagens. Eu sou fisioterapeuta e eu tenho um estúdio de Pilates. Então eu tenho que postar, eu tenho que movimentar o Instagram do Pilates. Eu tenho o meu Instagram pessoal também. E que eu gostava de falar sobre esses assuntos que eu falo aqui no YouTube agora. Eu gostava muito de falar no Instagram, então eu postava bastante, e isso fazia parte também do meu trabalho, do meu querer, do meu propósito de transformar a vida das pessoas, né? De abrir a mente das pessoas. Mas o fato de eu reduzir a minha aparição lá e de parar de consumir conteúdos que não me trazia nada, nossa, transformou demais a minha vida. Hoje eu consumo conteúdo lá, lógico, porque eu preciso consumir. Eu consumo conteúdo relacionado ao Pilates, eu consumo conteúdo relacionado à mentalidade, a comportamento, ao desenvolvimento pessoal. Sim, no Instagram, sim. Muito mais aqui no YouTube do que no Instagram, lógico, mas eu ainda consumo no Instagram. O que eu quero dizer é que eu reduzi drasticamente. Principalmente essas rolagens de feed, que passava horas vendo bobagem, vendo conteúdo que não acrescentava em nada. E as postagens também eu reduzi bastante. E aí, com isso, eu parei de me comparar e comecei a voltar para mim mesma. No começo dá uma abstinência mesmo, aquela crise de abstinência, sabe? Você pega o celular ali no automático, quer ver se alguém te respondeu, se alguém postou alguma coisa, quer ver o que você está perdendo. Mas aí aos poucos você vai ganhando presença, você vai ganhando clareza, você vai ganhando tempo. E sabe o que mudou realmente na prática? A minha mente ela ficou muito mais leve.
Eu comecei a pensar melhor, a dormir melhor, a me concentrar mais. Eu tenho uma dificuldade em me concentrar, eu tinha, já melhorei. E com isso a minha produtividade aumentou. Tarefas que eu empurrava por horas, por dias, agora eu resolvo numa manhã, numa tarde. A minha ansiedade diminuiu. Por quê? Porque eu parei de me comparar com uma realidade que nem é real, gente. Tudo editado. Eu comecei a me ouvir mais, a me escutar de verdade, sabe? O silêncio, ele virou uma fonte de força para mim. Eu voltei a ter tempo para mim, para ler, para estudar, para escrever, para caminhar, para conversar com Deus. Um outro ponto da minha vida que eu estava deixando um pouco de lado. E agora, todas as manhãs eu faço as minhas orações, eu leio uma mensagem, eu reflito, eu converso com Deus. Antigamente eu pegava o celular e ia direto para o Instagram. Eu aprendi que a gente não precisa sair das redes sociais, mas a gente precisa ter o controle, a gente tem que estar no controle. Quem manda em você? É você ou seu dedinho automático lá no feed? Então eu aprendi que a presença ela vale muito mais do que a performance. Que viver de verdade é melhor do que parecer estar vivendo. Eu aprendi que o silêncio ele é autocuidado, que paz é prioridade, que minha atenção vale ouro e eu não posso dar ela para qualquer coisa. A minha atenção é uma preciosidade. E se você sente que está vivendo no piloto automático, talvez o que esteja te sugando, né, sugando a tua energia, não seja a sua vida, a sua rotina. Talvez seja o excesso de estímulos. Talvez seja o tanto de energia que você gasta tentando ser algo que você não é, alguém que você não é, ou tentando acompanhar a vida de uma pessoa que nem sabe que você existe. E se você desacelerasse? E se você se escutasse mais e se comparasse menos? Eu não sei se você vai querer se afastar do Instagram, das redes sociais, como eu fiz. Mas eu te faço um convite a testar um detox, né? Um dia, pelo menos, sem rolar ali o feed. Uma semana sem ver a vida de alguém. Um tempo só com você, só para você. Faça isso, faça esse teste e depois me conta aqui. E se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com alguém que também está se sentindo assim sobrecarregada e não sabe o porquê. Compartilha que isso vai ajudar ela. E comenta aqui embaixo nos comentários, eu escolho mais presença. Que aí eu vou saber que você chegou aqui até o final, assistiu todo o vídeo e conseguiu captar toda a mensagem que eu quis passar aqui. Não se esquece de se inscrever no canal, por favor. A maioria das pessoas que assistem os meus vídeos não são inscritas. Se inscreve no canal porque só assim o YouTube vai compreender que esse vídeo é relevante, que esse conteúdo é relevante e vai indicar para mais pessoas e quem sabe eu consiga abrir a mente de muito mais pessoas, transformar a vida de muito mais pessoas. E por hoje é só. Eu já vou indo. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.